E se eu te dissesse que os seus olhos podem revelar sinais do seu corpo antes mesmo dos sintomas aparecerem? E mais, que existe uma forma natural de equilibrar o organismo sem depender apenas de remédio. Hoje eu vou te mostrar como a iridologia e a naturopatia podem juntos transformar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. E se você ainda não me conhece, eu sou João Wesley, sou estudante de farmácia, sou iridologia e aqui eu te falo sobre saúde natural, prevenção e consciência corporal. E hoje você vai entender algo que poucas pessoas explicam de forma clara. O que é iridologia, como ela funciona e como a naturopatia entra como solução prática na sua vida. A iridologia é uma técnica de análise da íris, que é a parte colorida dos seus olhos. Através da iridologia, nós observamos sinais, padrões e alterações que refletem o estado do nosso organismo. Cada região da íris se conecta com uma parte do corpo. Mas eu vou te explicar uma coisa importante. A iridologia não é um diagnóstico médico. Ela é uma leitura funcional do corpo. Ela mostra tendências, sobrecargas e desequilíbrios. Ou seja, ela mostra o terreno do seu organismo. Enquanto muitas pessoas estão focadas na doença, a iridologia está focada no antes. E é exatamente aqui que entra o maior erro das pessoas hoje em dia. As pessoas só tratam um sintoma. Dor de cabeça, toma um remédio. Cansaço, toma café. Ansiedade, busca mais estímulos. Mas ninguém olha para a causa real. Ninguém para entender o que o corpo está tentando dizer. E lembre-se, como eu já falei nos outros vídeos, o corpo fala. O problema é que a maioria das pessoas só escuta quando vira dor. A iridologia antecipa tudo isso. Ela mostra sinais antes de virar problema maior. E entra a segunda parte, que é a solução, a naturopatia. A naturopatia é o conjunto de práticas naturais que ajudam o corpo a voltar ao equilíbrio. Ela envolve alimentação, ela envolve plantas medicinais, ela envolve uma suplementação natural com mudanças de hábitos. A lógica é simples. O corpo tem a capacidade de se regenerar. Mas para isso, você precisa dar o ambiente certo para ele. E preste muita atenção nisso. Mas preste atenção mesmo. Porque aqui o que eu vou te falar é o ponto-chave. A iridologia sem ação, ela não resolve. A naturopatia sem direção vira tentativa e erro. Quando você junta dois, a iridologia vira um mapa e a naturopatia ela vira o caminho. Você para de testar as coisas aleatórias e começa a agir com uma estratégia que você exatamente precisa para o seu corpo. Eu vou te dar exemplos simples aqui. Em todos os meus vídeos eu vou te dar exemplos simples. Uma pessoa chega com cansaço constante, pela análise da íris, pode aparecer uma sobrecarga digestiva. É bem comum isso aqui, bem comum. Baixa absorção de nutrientes, ou até mesmo um desgaste do sistema nervoso.
A partir disso, entra a naturopatia com direcionamento, ajuste na alimentação, uso de plantas específicas, melhora o sono, redução da inflamação do corpo. Percebe a diferença? Você sai do achismo e entra na precisão. Isso muda tudo. Porque a saúde não é só tratar o problema, é entender o processo antes dele piorar. Agora eu te faço uma pergunta simples. Você realmente conhece o seu corpo? Ou só reage quando algo dá errado? Se você quer entender o que o seu corpo está tentando te mostrar, eu faço análise personalizada da sua íris. É um olhar mais profundo sobre você. Me chama no WhatsApp, está aqui na descrição, e eu vou fazer a sua análise. Porque quanto mais antes você se entende, mais rápido você se corrige. E se esse conteúdo faz sentido para você, lembre-se de se inscrever no sinal, dar um like e comenta aqui embaixo. Eu quero entender meu corpo. Faça esse comentário. Eu quero entender meu corpo. Porque saúde não é só tratar. É aprender a ouvir o corpo antes que ele grite. Se você já ouviu falar em iridologia, mas ainda acha que é algo superficial ou sem base, eu vou te mostrar uma visão mais técnica, mais profunda e baseada em diferentes escolas que estudam essa prática ao longo de muito tempo. Porque a iridologia não nasceu de uma única linha. Ela foi construída por diferentes especialistas com abordagens distintas, mas que convergem a um ponto central. A íris como reflexo funcional do sistema. Quando nós falamos de iridologia, muitas pessoas ainda pensam em diagnosticar a doença pelo olho. Mas essa não é a nossa proposta como iridólogo. E isso é algo que autores como Danny Johnson deixaram muito claro. Tem um livrinho dele aqui, ó. O Olho Revela. A visão dele sobre a ideologia é muito ampla, certo? Então, é sobre entender como o corpo está estruturado, como ele responde e qual é a sua capacidade de adaptação. A iridologia ela foca muito na análise estrutural do seu corpo. Ela vai ver lá as fibras, as densidades, as lacunas, as colorações. Tudo isso não como diagnóstico, mas como indicadores de integridade dos tecidos. Ou seja, ela olha para o quanto o corpo consegue resistir, se adaptar ou se sobrecarregar. E isso muda completamente a forma de enxergar a saúde. Porque você deixa de olhar só para o problema e não começa a olhar para o sistema. Agora, trazendo uma outra linha de raciocínio, o professor Edomar Cunha, que foi o meu professor de iridologia, que eu fiz o curso dele lá em Sorocaba, foi um curso intensivo, ele trabalha a iridologia como uma ferramenta de educação. Ou seja, o professor Edomar Cunha, ele não só observa, ele ensina a pessoa a entender o próprio corpo. Na metodologia dele,
A íris é dividida em regiões. Cada área se relaciona com sistemas específicos do nosso organismo. Aí vem o sistema digestivo, vem o sistema nervoso, vem o sistema metabólico. E a partir disso, o professor Adomar Cunha observa sinais como anéis de tensão. Eu olho isso nos seus olhos, esses sinais de tensão. Eu vejo também alterações na sua estrutura. Esses sinais não fecham diagnóstico, mas indicam possíveis desequilíbrios funcionais. E aqui entra um ponto muito importante. A iridologia trabalha com tendência, com predisposição, com uma leitura funcional do seu corpo, e não como uma doença já instalada. Agora, se nós voltamos um pouco na história, existem nomes fundamentais que estruturaram essa prática, como Bernard Jensen. Ele foi responsável por organizar mapas iridianos amplamente utilizados até hoje. Mapas que correlacionam regiões da íris com órgãos e sistemas. E além disso, ele trouxe o conceito de constituições iridianais, ou seja, diferentes tipos de estruturas que indicam padrões do organismo. Outro nome importante é o Jeff Deck. Ele aprofundou a análise morfológica da íris, com foco na estrutura do tecido. Para ele, a forma como a íris se apresenta, ela está diretamente ligada à resistência do organismo. Agora, olha o que acontece quando você junta tudo isso. Você tem diferentes visões, mas todas apontando para o mesmo lugar. O corpo como um sistema integrado. A iridologia, então, se posiciona como uma ferramenta complementar. Lembre-se disso, ela é uma ferramenta complementar. Ela não substitui exames clínicos. Ela não dá diagnóstico. Mas ela amplia a visão. Ela ajuda a entender o funcionamento do corpo antes de um problema se instalar. E isso é extremamente valioso, porque muda o foco. Sai do tratamento e entra na prevenção. Sai da reação e entra na consciência. E quando você se conecta isso com práticas como a naturopatia, o nível de aplicação muda completamente. Sabe por quê? Porque você não está mais fazendo tentativa e erro. Acabou isso. Você agora está atuando como base em leitura, em padrão, em direcionamento. E isso traz um conceito muito importante, chamado individualidade e biológica. Cada pessoa tem um terreno. Cada corpo responde de uma forma totalmente diferente uma do outro. E a iridologia ajuda exatamente nisso. Ela ajuda o indivíduo e não só o sintoma. Agora, deixa eu te fazer uma reflexão. Você conhece o seu corpo de verdade ou só reage quando algo sai do controle? Porque a maioria das pessoas vivem
no automático. A maioria das pessoas vivem sem observar o seu corpo. Elas não conseguem interpretar o seu corpo. Elas não conseguem entender os sinais que o seu corpo transmite, que o seu corpo fala o tempo todo. A questão é, você está preparado para ler o que o seu corpo está lhe mostrando? Porque quando você começa a entender isso, você muda a forma de cuidar da sua saúde. E deixa de ser alguém que apenas trata, para se tornar alguém que compreende. E isso tudo muda. A iridologia, por exemplo, aqui é o mapa. Aqui é o mapa da sua íris. Tá? Esse aqui é o mapa. E cada pontinho desse aqui é um órgão. Ó, aqui tá o rins. Tá? Essa parte aqui é a parte do cérebro. Aqui é seu estômago, intestino. Tá? Aqui tá o pulmão, desse ladinho aqui é o pulmão. Então é um mapa. Sua íris é um mapa. Eu posso ver também se, aqui ó, caso você queira, a sua análise da sua íris, aqui ó, aqui você vê uma constituição forte. Eu vou lhe dizer se sua constituição é forte ou não. Se a sua constituição é frágil. Eu vou ver sua hereditariedade. Se você tem uma tendência hereditária do seu pai, ou se você tem uma tendência hereditária da sua mãe. Eu consigo ver isso nos seus olhos. Eu vou ver aqui algumas coisas em relação a, por exemplo, eu vejo muito aqui, anéis de cálcio. Vejo demais. Eu vejo muito aqui imunidade baixa, cansaço, alergias. Vejo demais aqui, comum. Tá? Caso você queira uma análise completa da sua íris, é só me chamar no WhatsApp. Tá aqui um número embaixo aqui. Fale comigo mesmo. Nós marcamos um horário e eu vou lhe mostrar como está o seu corpo. Vou fazer essa análise. E é uma análise simples. Porém, ela requer um pouco de sensibilidade, tanto da sua parte como da minha. E se inscreva no canal, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.